Brasil, aquele abraço, boa noite, torcida brasileira, um grande abraço a você, torcedor, obrigado pela sua companhia, pela sintonia, nossa Rádio 96 FM, a primeira em tudo, emissora que tem a liderança de Marcelino Alexandre, doutora Raulene Santos, abraço ao nosso Edmilson Melo, boa noite, Emanuel Henrique, abraço Davi Freitas e o Sargento Lopes, e a você ouvinte, aquele abraço, obrigado pela sua audiência. Tá se aproximando a nova temporada, já começa o Campeonato Alagoano de Futebol Profissional, rodadas já definidas, tudo pronto, tudo preparado, equipes em preparação, visando uma grande temporada, um grande ano, e que seja realmente o melhor campeonato dos últimos tempos. Vamos torcer para que isso aconteça para o bem do nosso futebol. No programa de hoje vamos discutir vários assuntos, inclusive tem um assunto que chama a atenção. Na semana passada, duas equipes que são fortes no futebol do Brasil, entre essas equipes, Bragantino e Internacional, estão encabeçando o movimento. Não sei se vai dar certo, não sei se não vai dar. Isso aí, eu acredito, no meu entender, eu tenho uma opinião sobre isso. Daqui a pouco eu vou externar minha opinião. Primeiro eu vou ler a matéria. A CBF iniciou discussões para o Campeonato Brasileiro de 2026. Uma delas é o debate com relação ao número de rebaixados do Campeonato Brasileiro de Futebol, o Brasileirão da Série B 2026. Essa discussão está em torno com relação ao número de rebaixados. Internacional e Bragantino, por exemplo, eles desejam reduzir de 4 para 3 clubes. No entanto, a entidade ainda não bateu o martelo sobre a quantidade de clubes, sobre o tema. Quantas equipes rebaixadas? No momento são 4, eu acho muito. Acho que o número ideal, 2 equipes rebaixadas. 2 sobe, 2 desce, mas aí ficaria muito difícil para quem sonha com acesso. Se já é difícil com 4, imagine somente com 2 ou 3. Mas esse assunto está na pauta, vai ser discutido pela CBF e é possível que haja esse entendimento se a maioria dos clubes concordar e o presidente da CBF assim entender. A entidade ainda não bateu o martelo sobre o tema e ainda está escutando os clubes que vão disputar a segunda divisão. Mas se ele mexer na primeira divisão e mexer na segunda, obviamente que vai ter que mexer na terceira e vai mexer também na quarta. De acordo com o argumento dos clubes, há um percentual de 20% de que os times que caem ficam sob instabilidade esportiva e também financeira. Além disso, eles entendem que torna o ambiente competitivo mais arriscado para projetos de médio e longo prazo. Com relação a isso, eu acho que eles têm razão. A CBF considera que os clubes da segunda divisão seriam diretamente afetados e por isso devem participar da construção da proposta antes que qualquer decisão possa avançar. A discussão ainda está em estágio inicial, mas já provoca movimentação nos bastidores do futebol brasileiro. Junto a isso, a CBF e os clubes também debatem sobre outros temas, como o número de estrangeiros por time, esse é outro assunto. Primeiro vamos debater sobre esse assunto, a diminuição do número de clubes de rebaixados. Na minha opinião, Oswaldo Barbosa, você dá a sair do pontapé inicial, eu acredito que 4 equipes no rebaixamento, você já começa um campeonato com um monte de gente aí torando um aço, como dizia minha avó, danado. Poxa vida, você já entra no campeonato, 4 vão ser rebaixados, é um percentual enorme, é um quinto dos clubes que participam, são 4 equipes, é muita gente rebaixada. Esse ano, por exemplo, nós perdemos 3 equipes do Nordeste que subiram, e imagina o esforço para subir, para ter acesso, aí você já tem 4 que serão rebaixados automaticamente. Poderia ter 3 ou 2 equipes, não sei se agora mexendo na A, vai mexer na B, vai mexer na C e vai mexer na D, Oswaldo. Um abraço para você, boa noite, boa noite dos companheiros de bancada. Eu sinceramente eu não mexeria. Eu deixaria como está. Deixaria como está. Aliás, eu estou muito preocupado com isso, apesar de não ter nada a ver com isso, mas preocupado porque é o futebol brasileiro. Eu acho que a CBF está querendo mexer demais e vai acabar se perdendo no meio do caminho, porque já aumentou o número de clubes na Série D para 96 clubes, aí já sobem 6 da D o ano que vem para C, enfim, uma confusão só. É difícil de você entender. Aí agora
já vem essa possibilidade de você diminuir o número de clubes caindo, somente 3 no lugar de 4. Mas o grande problema também é porque clubes como o Internacional, esses clubes chamados grandes, eles defendem essa tese porque num passado recente dificilmente eles achavam que eles cairiam. Eles achariam que só os pequenos cairiam. A partir do momento que os grandes começaram a cair, e foram muitos, diga-se de passagem, inclusive o Inter já caiu, o Grêmio já caiu, o Corinthians já caiu, o Palmeiras já caiu, o Vasco já caiu, mais de uma vez. Quando esses clubes grandes começaram a cair, aí talvez agora eles defendam essa situação. Mas eu me lembro também lá atrás, quando o Campeonato Brasileiro era disputado e que apenas 2 times subiam da B para A e 2 caíam da A para B, caíram Botafogo e Palmeiras. E subiram juntos, Palmeiras e Botafogo, mas depois que os 2 subiram, os próprios clubes, tanto Palmeiras e Botafogo, começaram a defender a tese de que teria que se aumentar o número de clubes para a Série A e acesso, porque eles sentiram na pele a dificuldade. O clube grande só vai mudar a opinião quando, mesmo caindo 3, aí vai cair para a segunda divisão e só subir 3. É porque o cara tá na A, aí o cara só analisa o seguinte: não, tem que cair menos para a possibilidade de eu cair ser menor como clube grande. Mas quando ele cair, que ele vê que a dificuldade também vai ser maior para ele voltar, aí talvez ele mude o pensamento. Eu, sinceramente, eu acho que a CBF tá querendo mexer demais no futebol brasileiro. Ao caso, poxa, mas vocês cobram tanto mudanças? Sim, eu cobro mudanças, defendo mudanças. Mas quando você começa a mexer demais, você desanda. Eu, sinceramente, eu não mexeria. E se ele mexer na A, ele vai ter que mexer na B. Em tudo, na estrutura do futebol brasileiro. Toda a estrutura. O ano que vem já vão subir 6 da D pra C. Eu já me perdi nesse negócio aí. Eu não sei quantos sobem da C pra B. E não sei quantos caem também da B pra C. Então é tanta mudança, é tanta coisa, que aí você já vai querer mexer agora em querer diminuir o número de rebaixados. Eu, sinceramente, eu acho que a CBF tem que se preocupar mais em questão de calendário. Aí sim, eu acho que essa gestão, ela fez uma mudança positiva quando ela começa a ajustar melhor o calendário, a diminuir datas dos estaduais, a Série A já começa em janeiro. Quer dizer, daí eu concordo. Ela muda a Copa do Brasil, que vai ter agora 2 vagas na Libertadores. Além disso, um monte de gente Mas aí você participando, começar a mexer demais nesse negócio aí, eu sinceramente, a minha opinião, eu não mexeria não. Deixaria como está mesmo, caindo 4 para B, subindo da B 4, porque o clube grande, ele pensa assim, ele defende isso para se autoproteger. Mas se ele cair e passar a ser mais difícil para ele voltar, ele já abre mão dessa tese. Para você, Vitor Hugo, mudaria ou não o formato e o número de rebaixados no Campeonato Brasileiro? Não, eu não mudaria não, manteria. Tá bom demais, 4. Inclusive eu concordo com o que o Oswaldo falou, né? E na verdade, a CBF tem promovido muitas mudanças. Eu acho que tem que dar uma segurada, tá bom demais as 4 equipes rebaixadas, e eu não mudaria não, como eu falei. Vanderlei, mudaria? Não mudaria, e os clubes que se organizem para não cair. Cada um que se cuide. Os 4 tá ótimo. Eu fico com o Oswaldo também. A CBF tá tentando inventar alguma coisa. Agora tem que continuar do jeito que está. E os clubes que se organizem para não cair. Simplesmente assim. Para você, João Paulo? Não, eu manteria o atual formato, mesmo que diante desse atual formato, assim, possa causar uma instabilidade esportiva, assim, financeira no time que está caindo, porque ele fica com receio de investir. Um exemplo, ele tá na linha de rebaixamento, então ele fica assim, com investimento arriscado a médio e longo prazo, mas mesmo assim esse formato ele dá ao campeonato mais competitividade, porque aí você vai ter que correr atrás. Se são 4, eu não posso ficar entre os 4. Isso. Então cada um tem que correr atrás do seu prejuízo. Cada um que faça a sua parte. Sim. Agora, já quem condene essa questão dos pontos corridos também foi um assunto que eu ouvi no debate, emissora de televisão, muita gente contra esse sistema de pontos corridos, acha que não deve ser dessa forma. O campeonato precisa de decisão, o campeonato precisa de confrontos, precisa ter um enfrentamento, mata-mata, enfim. Eu sinceramente, eu acho tão legal do jeito que tá, porque mas só aí só vai favorecer
a Flamengo, Palmeiras, 2 ou 3 equipes. Sim, meu irmão, mas assim, infelizmente, mas o mata-mata ele é mais democrático, dá chance a mais times. Eu, sinceramente, eu prefiro o sistema de pontos corridos a esse sistema da Copa do Brasil. Eu acho o pontos corridos ele premia realmente a melhor equipe, Oswaldo. Não, em termos de premiar a melhor equipe, sim. Mas, e aqui eu não estou dizendo isso, não é para você tirar os méritos do Flamengo, do Palmeiras, basicamente esses dois times que têm conquistado aí os títulos nos últimos anos. Mas quando eu vejo alguém defender o campeonato sem ser de pontos corridos, é porque eu entendo também que culturalmente o futebol brasileiro gosta de decisão, gosta de confronto. Eu acho que nesse sentido assim, da emoção ao campeonato, eu acho que um campeonato sem ser de pontos corridos, ele traz mais motivação para o torcedor, ele chama mais a atenção. Agora, em termos de merecimento, claro que a fórmula mais justa é a fórmula dos pontos corridos, mas se mudasse eu também não acharia ruim, não. Acha que essa fórmula da Copa do Brasil... eu não condeno pontos corridos, mas se você mudasse o Campeonato Brasileiro como já foi, por exemplo, no final das rodadas, aí 8 se classificam, o primeiro contra o oitavo, o segundo tal, aí de 8 sai 4, aí semifinal e final, também não acharia ruim, não. Não acharia ruim, não. Até porque, independentemente de fórmulas, eu acho que hoje no futebol brasileiro, Flamengo, Palmeiras, enfim, eles continuariam mandando a organização de clube que eles são hoje, no caso, os dois, tanto Flamengo como Palmeiras, em relação aos outros. Pontos corridos ou fórmula diferente de disputa, Vitor Hugo? As duas fórmulas têm aí seus lados positivos e os negativos, né? Na verdade, o mata-mata ele não premia a melhor equipe, assim, no geral do campeonato. Termina que pode pintar a oitava equipe que se classifica ou até outra, né? Claro, não sei assim o número de classificados, pode ser a campeã e aí não premiaria a melhor equipe da competição. E pontos corridos eu vejo também como uma forma muito assim, o time abre muitos pontos, não consegue segurar. Se o Botafogo foi campeão assim. Se o Botafogo... Não, ele perdeu o título, né? Ele abriu uma vantagem enorme e o Palmeiras conseguiu acompanhar. Mas aí por incompetência. Isso, exatamente. Mas eu vejo o mata-mata com mais emoção. Se bem que esse ano foi bastante emocionante. O Palmeiras é que deixou escapar a goiabada. Mas até o final teve o Cruzeiro brigando, teve o Flamengo brigando e teve o Palmeiras brigando. Agora na reta final o Palmeiras que entregou a cocada. Eu vejo o mata-mata mais emocionante. Né? Você mudaria? Mudaria. Eu não mudaria não. Vanderlei? Não, eu não mudaria não. Eu ficaria com esse... Eu mudaria a fórmula de disputa, se bem que não pode mudar a Série D. A Série D é impossível. São 3.000 equipes, para você fazer 2.999 jogos é complicado. Mas eu movimentaria mais a Série D. Eu acho que a CBF, Oswaldo, se ela tentou ajudar os clubes, ela prejudicou. Porque se o Asa teve e as outras equipes 14 jogos, no próximo campeonato, as equipes jogarão somente 10 vezes. Ou seja, ela diminuiu o número de equipes. E vai ter equipe aí que depois desses 10 jogos vai ficar a ver navios, sem ter o que fazer. Então, se ela pretende colocar um monte de gente para ajudar as equipes do mundo e do Brasil inteiro, de todas as regiões, ela terminou prejudicando os clubes com relação à atividade. A CBF ela fez o que ela sempre faz, política. Politicagem. Ela quis agradar todo mundo, aumentando o número de participantes na Série D, mas ao mesmo tempo ela pode diminuir até o calendário de muitos clubes. Os clubes, você aumenta a competição, mas muitos clubes irão parar antes mesmo do atual modelo. E você para você ter uma ideia, o Asa entra numa competição em que cada grupo se classificam 2, né? Se classificam 2. Não, são grupos de 6, 10 jogos e de 6 classificam-se 4. Se classifica, então tem toda a chance do mundo. Sim, mas não, aí a gente tá legislando em causa própria. A gente não pode discutir o que é bom e o que é ruim para os nossos clubes. A gente tá falando da competição. A competição, na minha opinião, ela fez politicagem e pode piorar. Por exemplo, esses 2 clubes aí que não se classificaram. Mas é o caso aí, poxa, mas de 6 classificam 4, sim. Mas e se os nossos não se classificarem?
Um exemplo. Aí param. Eles vão parar muito antes do que já param, já é ruim. Exatamente. Porque o Asa parou em agosto. Na primeira semana de agosto. E esse ano começa mais cedo. E se o Asa de repente, ou o CSA ou o CSE não se classificar, para antes disso em junho. Que possivelmente esses 3 estarão no mesmo grupo. Pois é, isso que eu tô dizendo, vai parar em junho. Mas tudo vai depender, né? De como vai ser a questão da divisão de grupos, né? Pode ser que eles... Mas normalmente eles mas a colocam... CBF não já divulgou o calendário dela? Não, eu tô falando na questão dos grupos não, eu sei, eu não tô falando isso. Tipo, você pra tá não ficar falando os com três relação... juntos. Sim, você tá falando com relação aos grupos, eu tô falando com relação à competição. Você aumentou o número de clubes, mas clubes correm o risco de parar antes do que esse ano. Não, exatamente. E o que é um risco muito grande de todas as nossas equipes. O Asa, o CSA e o CSE. Se eles estiverem no mesmo grupo, a gente vai aguardar, mas possivelmente a CBF deverá colocar as 3 equipes no mesmo grupo. E se tiverem... Regionalizando, que o objetivo é esse, regionalizar a competição. Então vai jogar por região. Então a Alagoas não vai botar uma aqui, uma no norte, outra no sul, não. Vai ser todo mundo num grupo só. Não, e se tiverem os 3, pelo menos um classifica, né? Bem, eu quero aqui abrir espaço para uma opinião de um torcedor, Oswaldo, que eu estava passando no Valdir do Caldo de Cana e eu perguntei, Valdir, e aí, tá animado com os reforços? Ele fez bem assim, olha, Guimarães, eu vou pagar para ver. O Valdir é um cara que conhece muito de futebol. O Valdir conhece muito de futebol. Mas vamos pagar para ver. Mas são jogadores que a gente sabe, que a gente conhece, que tem nome, que tem conhecimento. São jogadores que estão chegando pro Asa. Ele conseguiu manter uma base. Para o Gilson Lima, torcedor do Asa também, ele acha que esse time do Asa da temporada que vem será um time super forte, será um time muito forte, será um time que vem com tudo para ganhar, inclusive conquistar o título de campeão. Então a gente vai pagar para ver. Os torcedores que perguntam, Guimarães, Oswaldo, Vanderlei, Vitor, João Paulo, o que vocês acham? A gente não pode dar opinião, porque eu sinceramente não conheço esses jogadores que aí estão. Gostaria muito de conhecer. Alguns eu conheço porque são remanescentes, jogadores que ficaram no time do Asa. Outros não. Eu não vou aqui dar uma opinião daquilo que eu não conheço, como você também já falou, que não vai opinar daquilo que você não conhece. Agora, que há uma expectativa boa de quem entende assim, de conhecimento de jogador de futebol, quem vive aí grudado, ouvindo resenhas esportivas por aí afora, que esses jogadores são muito bons. E que o Vitor mesmo chegou aqui louco da vida, dizendo que o time é a sensação. Não é isso, Vitor? Você chegou aqui, eu disse que... depois do primeiro e do segundo, você ficou assim, meu Deus do céu. Eu tô assim, esperançoso muito demais com esse elenco do Tá vendo? Que 2026... E o Vitor conhece de futebol. Você entendeu? Verdade. Se a gente comprar o produto do Vitor, é para um torcedor se animar, né, Vitor? Você que disse, meu irmão. Você mantém a conversa, segura a conversa. Não, segura. Tá vendendo o produto? Você não disse que tava bom? Tá, acredito que 2026 será um grande ano do Asa. Não tá melhor do que o ano? Eu vejo. Não vejo é? mais condições de conquistar os objetivos do que nessa temporada. Não é? Pois é, então, Vanderlei, você que é o mais pessimista e fica perguntando toda hora onde o Asa quer chegar, olha aí. Olha aí. Só vive perguntando. Olha aí, Vanderlei. Olha aí. E agora, mudou de opinião? Não é questão de mudar. Eu gosto muito de só dar opinião depois de ver esse time jogando. Não faz pela opinião do Vitor. Não vou. Eu não Compre vou. a ideia do Vitor. Eu prefiro esperar, eu deixo o campeonato começar, aí sim eu vou ter minha opinião depois de. Mas você não pode comprar a ideia dele, não? Agora, por enquanto, eu não vou me dar a opinião de que o time vai deslanchar dessa maneira, como são. Cuidado que o torcedor daqui a pouco manda mensagem dizendo o seguinte: o Vanderlei também só presta jogador que ele conhece. Que eu levo lapada direto em cima desse negócio. Mas eu não gosto de antecipar nada. Eu preciso ver esse time jogando. Teve um que disse assim: o Oswaldo precisa sentar com o Rogério para dizer quais são os jogadores que o Guarda tem que trazer, porque os jogadores que ele conhece. Muito bem. Eu prefiro aguardar. E outra, Guima, você falar assim, se a gente falar agora sobre vai vencer, já venceu, assim, as expectativas é só uma suposição com base em jogos treino e numa base que ainda não está formada ainda, né? Em um time que ainda está se formando. Exatamente. Então a gente vai só supor,
baseado, claro, na nossa expectativa do time vencer. E a gente tem que dar essa satisfação pro torcedor. Ele cobra da gente uma opinião que se posicione, mas eu digo e repito, a gente só pode se posicionar depois de uma sequência de jogos. É até precipitado para quem viu uma ou duas vezes o AS jogar em jogos treinos, fazer qualquer prognóstico, porque eu já vi tanto time no mundo começar um trabalho. Eu me lembro de uma época que o CRB fez um amistoso e até o Barbosinha entrou e fez 500 gols, 5 gols parece, no amistoso, e depois então murchou e não fez mais nada. Então isso aí é comum. Agora, que há um entendimento de muitas pessoas de que esse time aí vai dar mas é isso que eu antes do intervalo eu estava falando. E aí o torcedor às vezes ele não entende, e eu respeito sempre o torcedor, e ele acha que a gente faz isso, que a gente fala aquilo. Enfim, primeiro que eu quero dizer é o seguinte: eu já estou calejado com relação a essa questão de pré-temporada. Todos os anos, não é só o Asa não, estou falando do futebol em geral. Todos os anos em pré-temporada, todos os torcedores e todas as torcidas, eles se enchem de esperança. Esse é o ano, porque pelo que eu tô vendo, pelo que eu tô sabendo, pelo que eu acho e pelo que eu tô acompanhando, esse é o ano. Então isso é normal no torcedor. O torcedor, ele é torcedor. Agora, eu particularmente respeito aliás, quero mandar um abraço pro Valdir, grande Valdir, gente da melhor qualidade do caldo de cana. Respeito o Gilson, a opinião do Gilson e de tantos outros, mas são torcedores. Você acha que o Gilson vai dizer assim, não, esse time do Asa aí não presta? É torcedor do Asa. Alguns, inclusive, da imprensa que torce, é normal, o cara vai dizer, não, eu tô achando que esse time não vai pra lugar nenhum, nem começou o trabalho ainda. Claro que o cara não vai. O cara quer passar pro torcedor o seguinte: olha, pelo que eu tô vendo. Pelo que eu vejo. Eu não conheço, me desculpe o torcedor, mas eu não vou falar aquilo que eu não sei, não vou falar aquilo que eu não conheço, nem tampouco também eu vou deixar de acreditar na opinião dos outros. O que eu quero acreditar é que o Gilson, que diz que conhece todos esses jogadores do Asa aí, todos eles, todos. O Valdir conhece muitos, é um cara muito antenado, e outros torcedores que conhecem, eu quero acreditar que eles estão com a razão, porque vai ser bom pro Asa, vai ser bom pra gente, vai ser bom pro futebol de Alagoas. Agora, eu, Oswaldo Barbosa, jamais vocês vão ouvir isso de mim. Eu preciso primeiro ver. Aí, pra ver, eu preciso comentar os jogos. Eu não vou comentar aquilo que eu não vi. Eu não vou comentar sobre jogador que eu não conheço. Eu não vou fazer esse tipo de situação. Por isso teve um torcedor que ele não entendeu bem, disse o seguinte: quer dizer que jogador por Asa só presta o que o Oswaldo conhece? Não, eu tô dizendo que eu não conheço. Só opino sobre jogador que eu conheço. Jogador que eu não conheço pode ser de qualquer time do Brasil. Eu não vou opinar. Mas como o Guimarães citou de 2 exemplos aí do Valdir e do Gilson, eles conhecem, provavelmente o Gilson, e conhece todos os jogadores, eu espero que ele esteja com a razão. É igual, eu só prefiro sempre esperar para ver quando o time realmente estiver competindo, tá? Aí sim eu faço uma avaliação melhor, mas por enquanto eu me aguardo, fico mais tranquilo, esperando para ver como é que vai se comportar esse time nesse campeonato alagoano. Não é nem comportar. A expectativa não é comportar, é se tem essa qualidade toda mesmo. É essa a questão, porque comportar, às vezes você tem um time que tem qualidade, mas infelizmente não encaixou, não dá liga, não deu certo, não dá liga, o time não vai. Eu não tô falando de como vai se comportar, eu tô falando de valores individuais. Eu sei, eu tô dizendo o seguinte. Fui eu que falei. Não, eu sei, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a avaliação que a gente faz não é em cima disso. Como vai se comportar. Você é comentarista. Não, faz a avaliação dentro daquilo que você entende o que eu tô falando. Eu tô falando baseado nas informações que eu e você recebemos. Sim. O que eu quero dizer é o seguinte: o Gilson, o que eu tô falando do Gilson, que o Guimarães trouxe como o Gilson tá animado. O Gilson parece que tá assim em êxtase, né? Então o que eu quero dizer é o seguinte: não é nem como vai se comportar. O que eu quero dizer é o seguinte: que foi dito que as contratações que foram feitas, esse time que está sendo formado pro ano que vem é muito superior ao desse ano. Então, quando o cara diz assim, muito superior desse ano, então você tem que analisar individualmente. Entendeu o que é que eu tô falando? Eu tô entendendo. Então é nesse sentido que eu tô dizendo. Eu quero acreditar que seja verdade.
por exemplo, que esses que vieram, os novatos, sejam muito melhores dos que estavam. Uma coisa eu sei, estamos torcendo para isso. Os que permaneceram, eu conheço e, na minha opinião, são bons jogadores. O Paulinho é bom jogador, o Cristian Luca é bom jogador, o Júnior é bom jogador. O Júnior Viçosa é bom jogador, o Kelito é bom jogador, o Samuel é bom jogador. Então, os que permaneceram eu conheço. Aí eu posso dizer o seguinte: o Asa acertou com relação aos remanescentes. Eu também ficaria com todos esses aí para o elenco. Agora, os que chegaram, eu não conheço. E aí, para dizer que é um time muito melhor do que o desse ano, então esses que vieram, é óbvio que eles precisam ser muito melhores do que os que estavam aqui. Melhores, por exemplo, do que o Guilherme, volante, concorda? Eu concordo. Melhor do que o Fabrício Bigode, concorda? Melhor do que, por exemplo, um Will, concorda comigo? É nesse sentido que eu tô dizendo, melhor do que o que tá lá que foi pra Paraíba, que foi um dos artilheiros do Asa esse ano, centroavante. Marcelo Toscano. Então esses que vieram, baseado nesses torcedores, esses que chegaram, precisam ser bem melhores do que esses que eu citei que não ficaram. É nesse sentido que eu tô falando. Agora, eu só vou ter essa opinião de concordar ou discordar quando eu ver. Eu também. E outra, Guima, esses valores individuais que o Oswaldo disse, é importante, sim, claro, mas vamos ver como ele se comporta de forma coletiva também. Sim, claro. Porque não adianta você ter um craque ou dois, mas assim, no time, no grupo, essa característica não é decisiva, porque ele é um jogador bom, mas de forma coletiva ele não consegue render. Então tem isso também, é a famosa liga. Ainda tem um trabalho do treinador, que também tem que ser levado em consideração, né? Porque o Ranieri fez Eu prefiro aguardar. O Ranieri fez o time do Asa jogar com o esquema dele, esquema tático dele, com a noção de futebol que ele tem, com os pecados e com os acertos. O Asa chegou e fez uma grande temporada. O Asa esse ano foi melhor em tudo, passou muito tempo sendo o melhor time da Série D do futebol e não chegou por detalhe. Enfrentou as duas últimas partidas, aliás, os últimos jogos do Asa na fase decisiva foram horrorosos. A começar passou pelo Ferroviário, mas sofreu, né, Oswaldo? Sofreu muito. Sim. Contra o time lá que decidiu com ele foi terrível. O time de Manaus lá, foi desastroso. Na fase de mata-mata, o Asa passou pelo Ferroviário, venceu os dois jogos, venceu lá e venceu aqui. O time de Manaus, por competência e sorte do Asa, que fez um gol lá no final. E aí trouxe uma vantagem para casa, porque aqui em Arapiraca o Asa já não fez um bom jogo contra o time do Manauara. Não fez. Entendeu? Já não fez, foi um jogo equilibrado. E contra o Maranhão dominou os dois jogos. Tanto lá quanto aqui em Arapiraca. Mas foi por detalhe. O Asa bateu na trave, né? Sim, em termos de campanha foi por detalhe. Mas na reta final, quando se esperava do time um pouco mais, o time decepcionou. Esse pouco mais foi daquele intervalo que poderia se contratar e o Asa não reforçou o elenco, o que fez o time do Maranhão, contratou 3 ou 4 jogadores e foi assim que ele desenhou a sua chegada à Série C do futebol nacional. Entre os jogadores que estão em destaque no time do Asa, destacados pelo Gilson aí, que é nosso amigo, ele coloca aqui o Igor Leite, que disputou 21 jogos pela Aparecidense na temporada 2025. Tenho a impressão que esse rapaz vai ser uma das principais peças do Asa esse ano. Vamos ver. O Igor Leite. Exatamente. Você já ouviu falar nele? Já conhece? Não, já ouvi falar. Bom jogador, né? Conhece o Vanderlei? Não conheço. Mas não conheço. O que diz aqui, a informação é muito boa com relação ao Igor Leite. Outro que joga muito e que se fala muito bem é esse Jefferson Lopes, né? É outro jogador que se fala bastante. Muito bem, são esses jogadores. Eu queria tocar num assunto, Oswaldo Barbosa, que nós falamos na semana passada e que esse ano ele volta. Eu quero discutir com você, com os amigos aqui da nossa 96 FM com relação à prata da casa. Agora há pouco a gente ouviu falar que o CRB vai manter aí uma base de 10 jogadores da prata da casa
para a temporada 2026. Já tem 17, porque 2 jogadores, tem 19 profissionais. 19, mais 2 deverão sair. No caso, o GG, e tem aí um outro jogador. O Henry. O Henry tem notícias de propostas para o Henry também. Saindo esses 2 jogadores, o CRB teria 17 profissionais, aí contratou o tal de Pato, né? Pato aqui, patacular, e está contratando o outro. 19 mais 10, 29. E vai buscar quantos jogadores ainda? Não, mas eu acho que a conta não é por aí, não. Eu acho que o CRB vai contratar mais. Eu também acho. E vai ficar com o elenco inchado? Não é questão de elenco inchado, Guima. O CRB, nesse primeiro trimestre agora, o CRB, por exemplo, vai colocar o Sub-20 para jogar a Copa Alagoas. Sim. Mas já tem que fazer parte do elenco. Os garotos treinam com o elenco. O CRB tem Copa do Nordeste. Também. Como o Asa tem. Aí você já tem que ter um elenco um pouco maior. O CRB tem Campeonato Alagoano. Comenta-se que nas primeiras rodadas o CRB poderá colocar um time alternativo, não o elenco principal. Então você tem que ter realmente um elenco aí para as competições que o CRB vai disputar, paralelamente, Copa Alagoas, Campeonato Alagoano e a própria Copa do Nordeste, e você já visando uma Série B, um elenco aí no mínimo de 35, 36 jogadores. Agora, então outros reforços virão. Agora, por outro lado, o que eu quero destacar é isso. Se realmente confirmada a informação de que o CRB terá esses 10 jogadores da base com o grupo, isso é um início de uma fase nova para o futebol alagoano, porque quando é que esses times vão entender a necessidade de colocar jogadores da base? Eu não sei para que diabo você participa de Copa São Paulo, você participa de competição A, B, e você não aproveita um jogador, ou você tá com um grupo miserável de jogadores muito ruins, desqualificados, ou quem está à frente do futebol não entende nada, porque se você bota um grupo de jogadores, aí você vê, jogador tal saiu, foi para um time tal, jogador tal não prestou para aqui, para Alagoas, vai estar num time tal, e só os times de Alagoas que não aproveitam. Então, se não aproveita, acaba com as categorias de base e não precisa fazer mais sub-20, sub-23, sub-nada, sub-0. Porque não aproveita, Oswaldo Barbosa, não tem aproveitamento. Mas é porque o futebol já não é mais assim, Guimarães. Antigamente. Aqui em Alagoas, porque em todos os lugares, centros. Em todos os lugares, o que eu quero dizer é o seguinte: aqui no nosso futebol, antigamente você tinha as categorias de base e você ficava sonhando para que a base lhe desse pelo menos 1 ou 2 jogadores no profissional. Ali você já estava satisfeito com o trabalho que foi feito na base. Hoje, a primeira opção não é você ter um jogador na base que ele possa jogar no profissional. A primeira opção é você já na base, você negociar esse jogador. Todo mundo pensa no dinheiro. O grande detalhe é esse. Ninguém está preocupado, até tem um jogador ali no sub-20 que é bom jogador. Mas vamos botar aqui não, mas é do sub-20, mas tem um empresário ali, ou tem um time ali que tá de olho. Os prefere vender, negociar logo do que botar para jogar no profissional. Esse negócio é assim, o CRB tem 10 jogadores no elenco. O CRB todos os anos tem jogadores no elenco. Mas não bota para jogar, não é o primeiro ano disso não. Agora veja quantos jogadores o CRB pode ter negociado na base dele que a gente não sabe. E que amanhã ou depois surge e diz, olha, esse jogador passou pela base do CRB, passou pela base de fulano, passou pela base de ciclano. É isso, a mudança é essa. Antes a base era preparada para servir o profissional. Hoje você trabalha na base, se você se pintar um negócio para o garoto na base, ele prefere vender logo do que colocar no profissional. Mas esse vende mal, não se faz aposta. Mas o problema é que nem sempre quem ganha é o clube. Às vezes o clube ganha, às vezes o clube ganha minoria. Mas, Oswaldo, cá pra nós, o trabalho em Alagoas é troncho. Não, eu não acho que é em Alagoas. Porque nós tivemos Galba, tivemos Peu, tivemos Ribeirinho. Esqueça que isso não volta mais não, Guimarães. Tanto jogador bom. Mas esqueça. Agora nem a gente bota pra jogar, nem revela. Pois é. O jogador que vai pra Copa São Paulo. O CRB, o CCA, o Asa, campanha, ganhou de todo mundo.
Mas não joga um jogador desse. O CRB, por exemplo, tem um jogador aí que há muito tempo foi criado uma grande expectativa com ele, mas o CRB volta e meio empresta o David Brau. O Paranha, coitado, Garanha, sei lá que. Baranha. Mas eu tô falando do Brau porque é um jogador que já vem um certo tempo com a expectativa mas dele. Não joga. Mas ele já foi até emprestado pro CSE, outras equipes, só que não tem oportunidade. Ou seja, é um trabalho que é feito, ou é mal feito, ou é um trabalho troncho. E sem contar também que muitos dirigentes do nosso futebol não gostam da base. É isso aí. Então nós estamos ferrados. E o diretor financeiro, Guima, do clube, o Felipe Baracho, disse que essa estratégia de usar a base também é uma forma de economizar. Pois é. E segundo ele, em entrevista, perto de 2 milhões por ano o clube vai economizar a base usando só a serve base. para isso, para economizar. Uma estratégia. Mas aí só enxergou isso agora? Que a base serve para organizar, para economizar, e todo ano. Tanto tempo para só enxergar todo agora. ano são folhas altas. Quando foi que os nossos times tiveram? O Asa, vamos falar do Asa aqui. Eu tô falando porque você veio O pra Asa, base. o Asa E você foi veio, valorizado e aproveitado. O Asa veio pensar nisso agora, e eu espero que tudo aquilo que nós vimos. Eu também espero. Aquele dia lindo, maravilhoso, tava toda a diretoria lá, no novo CT da base, né? Eu espero que realmente. Exatamente. Eu espero que realmente aquilo ali seja uma realidade. Espero que seja uma realidade. Mas nos últimos anos o Asa nem base tem. Como é que você vai revelar? Botaram o menino pra jogar em Junqueiro. Pois é. Aí você pegou o Asa, pegou 20, 30 minutos, levou pra Junqueiro. Eu sempre falo sobre essa situação, agradecendo ao prefeito de Junqueiro, que eu não sei nem quem é, mas que recebeu bem o Asa, que alojou os meninos lá. E aí, às vezes o dirigente não gosta, mas foi nessa gestão. Foi na gestão do atual presidente. E o sub-20 do Asa nem jogar em Arapiraca jogou. Foi jogar em Junqueiro. Não, e não pertencia ao Asa. A marca era o. Não, mas não eram as camisas do Asa? Era terceirizado. Mas não eram as camisas do Asa? É o Asa. Eu tô mentindo. Não, era. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: veja a mentalidade dos nossos dirigentes com relação à base. É isso que eu estou falando. Sempre foi uma coisa. Agora, eu espero que esse ano seja diferente, diante de tudo aquilo que a gente viu, né? Tem o CT do Amador, tem a intenção é disputar todos os campeonatos de base. O que fez esse ano. O que há muito tempo não acontecia. Nessa Exatamente. temporada, Então eu espero que essa filosofia esteja mudando, até porque, segundo informações, tem alguns jogadores que vieram da base que já estão no elenco profissional. E quem está à frente, só para deixar a informação, é o Dr. André, né? Dr. André que também toma a frente da base. Ele foi quem mais falou aqui sobre essa questão da base. Também da base. Tá acumulando. Ele tem dado esse apoio. Foi ele que falou dessa questão da base. O André Nunes é o gerente. Ele foi quem fez as tratativas de negócio. É isso que eu tô falando. Eu espero que esse ano, eu digo esse ano porque a gente tá na temporada 2025 ainda, mas visando 2026. Eu espero que esse ano 2026 seja diferente. E já começar por esse time profissional que você tem jogadores da base lá treinando com o Dico Ulho. Eu espero que seja diferente. E começou diferente até porque a gente observa os jogadores sendo utilizados nos treinos e utilizados também então, no jogo. Então, é isso que eu tô dizendo. O que não acontecia há um tempo. Eu espero que seja um ano diferente. Você tem visto? Que está precisando disso. Tem visto que eu quero treinos? dizer, Guimarães. Sim. A imprensa precisa ir lá, verificar. Pô, não se falou tanto, né? A imprensa vai, eu não tô lá todo dia? Não, tô falando na base. Na base, mas por enquanto tá na base. Tem algum jogador que chama atenção, desperta atenção. Porque você sabe como é que está sendo feito se você for na base. Por enquanto, eu vejo aí a imprensa ainda não só observa o time. Mas não vai não é só aqui não. Mas não é só aqui não. Aí é complicado. Porque por enquanto também o pessoal tá só tem competição ano que vem, tá mais dando uma segurada. Rapaz, o clube, muitas das vezes, o sub-20, o sub-15, o sub-17, enfim. Tô falando decisão não, porque decisão é bom, é mamão com açúcar. Eu tô falando o campeonato todo, tô falando todo. O time joga
o dirigente não vai nem lá. Quem vai? Jogadores, comissão técnica, a comissão técnica, os jogadores, aí você tem o coordenador da base. Eu tenho certeza que o André Nunes vai para todos os jogos. Porque ele é o coordenador, é a função dele. Eu tô falando da direção do clube, a direção do clube. Veja quantos jogos já. Eu tô falando do André Nunes e tô falando do CSA e CRB também. Se a gente fizer um levantamento, quantos jogos o Mário Marroquim viu das categorias de base do CRB esse ano? Eu acho que a grande Quantos jogos a presidente Miriam viu do CSA na base esse ano? O Rogério, eu acredito que tenha ido poucos, assim, não sei dizer com exatidão. Até quantos jogos o presidente do Asa viu, jogos da base? O doutor André Chalub, todos os jogos da base estava lá. Não, eu sei, eu tô falando o seguinte, do Asa não se resume só o doutor André, se resume? Não, tô falando, você falou diretoria, né? Quando é jogo de profissional, tem quantos lá? Uns 30 dirigentes. Pois é. É isso que eu tô falando. É nesse sentido que eu tô falando. Se você tratasse realmente, você tem que fazer um tratamento igualitário. Justamente. É isso que eu tô dizendo. Você tem que dar um tratamento. E não é assim. Não é assim. Geralmente não é. Entendeu? Não é assim. Mas na minha opinião eu já vejo que esse ano o Azul melhorou bastante. A gente espera que seja. Não, como pelo menos o começo. Sim. Tá sendo diferente. Agora, é o que eu tô observando. Tem um detalhe que tem que ser colocado. A queda do futebol, da valorização da base, começou quando, não sei se essa não foi essa presidência não, foi, acredito que outras, começou a tirar da preliminar os jogos envolvendo as categorias de base, que jogava, era o principal jogo era o time profissional, a base jogava na preliminar, e eram jogos assim que a torcida chegava cedo para acompanhar, para incentivar. Os meninos começavam a se habituar, a se motivar a jogar para um público, para uma plateia, enfim, era coisa diferente. Aí o que eles fazem? Acabam com as partidas preliminares, não é? É somente a parte dos titulares dos profissionais, e a base é colocada no segundo plano nos jogos aí às 3 da tarde ou 1 da tarde, no sol assim, para matar qualquer garoto, não é? E sem público, sem nada, sem valorização, sem nada. Eu acho que a partir desse momento começou aí a cair muito o esporte Você de vê base. Aí o calendário oficial da federação. Veja o calendário oficial da federação pro ano que vem. Os 6 primeiros meses só competição profissional. Os 6 primeiros outros meses do segundo semestre só competição amadora. É verdade. Então a própria federação ela divide. Desvaloriza. Eu perguntei, por que não voltar o campeonato sub-20 paralelo ao profissional? Não, hoje em dia não tem mais como, porque hoje tem a TV que transmite, tem um protocolo, né? Que tem que botar aquele negócio no campo. É o pensamento do cara todo, que dirige. Entendeu? Não condiz com a então, verdade. Não é assim. Aí, aí eu lhe pergunto, aí primeiro semestre, Alagoano, Copa do Nordeste, Copa Alagoas, aí começa a Série D, né? Aí, a partir de junho começa sub-15, sub-17, sub-20. Você acha que o dirigente aqui, ele vai envolvido numa Série D, numa Série B, onde é que seja, para um campeonato da base? Assistir primeiro jogo lá, dar um prestígio. Rapaz, vamos lá. Porque eu sei o que é isso, que eu já passei por isso. Raríssimas vezes, quando eu tinha um jogo lá no Cleto Marques, lá no Tabuleiro de Maceió. Que tinha uma ladeira, né? Entendeu? Mas que você tava no vestiário lá, perto de começar o jogo, aí chegava a informação, ó, o presidente tá aí. O técnico do profissional tá aí. Gerava uma expectativa no vestiário diferente. Entendeu? Isso é verdade. O presidente do clube tá lá, o treinador do profissional tá lá. Mas os meninos vão pra lá, os meninos ficam lá que... Às vezes os dirigentes dos clubes, eles na segunda-feira que perguntam quanto é que foi o sub-15, quanto é que foi o sub-17. Aí quando perde, o rapaz, infelizmente perdeu. Mas rapaz, perderam. Eita, time. O cara nunca foi pra um jogo. É assim, rapaz. E outra coisa que eu observei, viu, Oswaldo Barbosa e o pessoal da bancada, poucos jogadores, ou quase ali pouquíssimos, já trabalharam com o Dico. Então o Dico não conhece. Não, pode até conhecer, né? Por ter visto jogar contra, mas em sua maioria desse novo elenco, a grande parte não trabalhou ainda com o Dico, vai ser a primeira vez. Isso tem um lado positivo e tem um lado negativo.
Alguns falam de ter trabalhado já contra, né? Claro, alguns que estavam até acostumados. Agora outros é a primeira vez que vai trabalhar com o Mas também é muito arriscado você contratar só o jogador do técnico. E de repente o técnico sai. Na verdade não veio ninguém. Do técnico. Né? Dele, assim, pelo menos que eu observo, de indicação do Dico, eu acho que. Indicação assim, que já jogou com ele. Eu não percebi ninguém, né? Inclusive muitos pediram jogadores do Sergipe, mas desses jogadores que se destacaram do Sergipe, ninguém veio não. Muito bem. Bem, esse assunto eu acho que interessa a todos nós e a todo o futebol. Os clubes estão pedindo à Confederação Brasileira de Futebol, esse é outro problema que vai ser discutido na CBF, que a CBF não aprove novos gramados sintéticos. São clubes da Série A que querem que seja estudado isso aí e que seja levado em consideração a opinião dos atletas, que essa opinião dos atletas tem um peso maior sobre o tema e que a Confederação Brasileira de Futebol possa realmente colocar em pauta, em discussão, este assunto. Dirigentes de parte dos clubes da Série A que participam do Conselho Técnico da competição no Rio de Janeiro pediram à CBF que suspenda a homologação de novos gramados sintéticos até que um estudo seja produzido e que haja uma decisão sobre o assunto. Uma decisão passaria por possível veto com transição obrigatória para que clubes se adequem e usem campos naturais. Hoje não existe sinalização de que essa será a determinação. O que existe é o movimento da maioria dos dirigentes contrários à utilização desse tipo de piso. Eu não ouvi nenhum fisioterapeuta, não ouvi ninguém, mas teria que ouvir os jogadores que são os principais responsáveis, pelo espetáculo. Você jogou bola, Oswaldo? Já jogou em campo sintético também? Não. Mas a maioria dos jogadores reclama, né? Esses atuais, né? Claro, se é na atualidade. Exato. Não é? Pois é. Agora é bom lembrar o seguinte, que isso aí também ganhou muita manchete pelo presidente do Flamengo lá na disputa com a presidente do Palmeiras. E aí quem pediu foi Neymar, Thiago Silva. Não, eu tô falando de dirigente. E o Felipe Mas o Flamengo lançou o manifesto. Eu tô falando de dirigente. O Flamengo foi quem lançou o manifesto contra gramado sintético. Mas aí alguns outros jogadores, e que não é a primeira vez que os jogadores eles se manifestam a respeito disso, já aconteceu, depois eles deram uma esfriada, até porque jogadores que atuam no Palmeiras, atuam no Botafogo, o Atlético Paranaense está de volta também, é grama sintética. Esses jogadores que atuam em Palmeiras, enfim, no Atlético Mineiro, esses não dão entrevista reclamando, vão reclamar da própria empresa que trabalha, né? Não faz sentido, né? Reclamam muito aqueles jogadores que jogam em clubes que o gramado não é sintético. Mas assim, eu acho que tem que ser ouvido o jogador. Eu acho que o jogador é a peça fundamental, é a peça importante. E pelo que eu ouço dos jogadores e até mesmo de profissionais que trabalham no futebol, há uma diferença realmente muito grande de você jogar em grama natural para grama sintética. Agora, seria uma coisa que se todos realmente estivessem pensando no futebol. O problema é que isso aí vira uma picuinha. Você tem um filho que é fisioterapeuta. O nosso João Paulo. Mas eu confesso que nunca conversei com ele sobre o assunto? Não, sobre o assunto não. Com algum jogador já conversou, não? Não, também não. Qual é a diferença? A diferença é que a bola corre mais, eu não sei, é borracha, o sintético é borracha, é uma queda. Existem vários tipos, né, Guima? Tem até uns que parecem muito com o próprio gramado, o gramado verdadeiro, só que, claro... O que facilita é a questão da despesa que você tem com a grama e a despesa que você não tem com o sintético. O sintético você coloca ali... Não, mas a manutenção do sintético é um absurdo. Porque as pessoas quando falam assim de sintético, acham mas você não faz renovação da grama. Faz. Porque tem um sintético de alta performance da renovação também. Da grama. O Allianz Parque trocou toda a grama sintética. Exatamente. A questão é porque as pessoas acham que grama sintética é igual a esses aí que a gente vê nesses societies daqui, que é aquele tapete. Não é isso, tem nada a ver a grama sintética desses estádios com esses tapetes que a gente vê aqui, é totalmente diferente, mas o campo universitário tinha aquilo que eu tô dizendo. Eu acho que o que mais vai pesar é o jogador, porque o jogador é quem joga.
né? Então tem que ser ouvido. Exatamente. Tem que se ouvir o jogador. Tem Verdade. que fazer um plebiscito aí para saber se o jogador aceita ou não aceita. É o palco do espetáculo, Não é tem aceitar, que ser. né? É uma questão de lhe dizer a opinião Verdade. dele, né? A Só opinião. para encerrar aqui o último tema, é com relação ao número de jogadores, limite do número de jogadores estrangeiros no futebol brasileiro. Vitor Hugo, contra ou a favor? Limite, um número menor que esse que está aí, porque só dá gringo no futebol brasileiro. Você é contra ou a favor a esse limite? Alguém, eu sou contra, eu não vou mentir. Pra mim não tem. Quanto mais jogadores bons aqui. Mas daqui a né? pouco não tem nenhum brasileiro jogando. Ah, mas aí é culpa de quem? Dos próprios brasileiros. Não, mas aí você vai revelar quem? Pro Nossa Senhora. Ah, eu sou contra. Aí tem que ter, eu acho que tem, sim, na sua opinião você é contra. É. Eu acho que tem que ter um limite. Pra você, Vanderlei. Eu acho que tem que ter um limite. Nós acabamos de falar da base. Falamos de base aqui, né? Jogadores para subir, para colocar o jogador brasileiro para realmente jogar. Aí vamos não ter limite para os estrangeiros. Daqui a pouco tomam conta aí, nem base, nem ninguém, aí tá todo mundo com estrangeiro aqui, Só né? os gringos jogando. Só os gringos jogando aqui. Campeonato gringo. Não, tem que ter um limite. Brasileiro do Paraguai. Pra você, João Paulo? Eu acho que não tem que ter limite, não. Não. O futebol já está totalmente globalizado e forma mais assim de competitividade. Certo que os clubes têm que investir na base, sim. Tem que investir na base, óbvio, para fazer o futebol brasileiro crescer cada vez mais. Mas esse avanço de jogadores estrangeiros, eu concordo com o Vitor que é culpa do próprio brasileiro. Na Itália. A Itália hoje está com esse sofrimento aí, porque ele não tem mais jogador, não revelou mais jogador. Esse é o problema. Esse é o grande não tem problema. onde jogar. A Itália está sofrendo com isso. Oswaldo. Eu sou totalmente a favor de se limitar pelo seguinte, porque eu disse assim, não, eu não tenho limite não, porque quanto mais jogadores bons vierem vai ser melhor. Isso para quem gosta de assistir futebol. Mas quem pensa no futebol tem que pensar totalmente diferente. No futuro tem que pensar do nosso totalmente futebol. diferente, porque não tem limite. Aí resultado, e a seleção brasileira fica onde? E só vai jogar gringo E os aqui? clubes vão revelar jogadores como? Sinceramente. E vai jogar só a quem gringaiada? gosta de assistir jogos de futebol, aí o cara, uma beleza. com todo respeito, pensa igual ao Vitor, pensa igual ao João Paulo. Mas se você pensar sobre o futebol, o futuro do futebol brasileiro, Sim. se você não limitar, Aí vai A tendência é acabar. A tendência é acabar. Como Não, aconteceu com a eu Itália. acho que tem que ter um limite. Só que assim. você disse que não, Não, tinha. Não, rapaz, qual foi a pergunta do Guima? Se Você acha tem que que ter tem que se limite limitar ou ou não? não? Você disse que não. Tem que ter um limite, sim. Agora Você não. mudou? Não tô mudando. Eu tô dizendo que tem que ter um limite e agora não assim. Um limite. Não sim. Porque você não consegue responder. Eu acho que tem que ter um limite. Só que dá pra colocar mais, entendeu? Assim, Não, entendi não. Tem um limite né, pra colocar mais. Por exemplo, hoje em dia são quantos? São entre 8 Sim. e 9 cada time, se eu não tô enganado. Aí você Eu acho que Coloque poderia- mais? Poderia botar mais. Então, Agora, botar limite. claro, um limite maior. Sabe o que é que eu tô achando? O meu limite acabou. Mas olha, gente, a salvação passa por aí. Não pode fazer do futebol. Não pode. Eu acho lindo a Arrascaeta jogando, acho lindo Futebol os outros europeu jogadores. é uma beleza, né? Uma coisa linda, um futebolzão bonito, tá? Não tem ninguém Infelizmente, Ninguém. cada vez mais a gente revela cada vez menos. Não surgem mais craques, não está aparecendo mais ninguém. A gente não tem mais onde buscar jogador porque os clubes não estão mais querendo produzir. Querem buscar pronto. Aonde? No Paraguai, na Argentina, no Uruguai, na Europa. E aí jogadores milionários com salários assim astronômicos que o futebol não pode pagar. Para acompanhar isso fica difícil se você não produz, não revela, não fabrica jogadores. É uma complicação tremenda. Ou a gente abre os olhos agora, e agora é hora de fazer esse limite mesmo. Agora é hora de parar com essa coisa de estrangeirizar o futebol, o estrangeirismo do futebol brasileiro, para que a gente possa ter mais atletas jogando, mais jogadores produzidos no morro, sei lá, na favela, na Gávea, enfim, trazer esse pessoal para jogar bola. Aí você tem o número de jogadores contratados, 30, 10, 12 é de fora, só 13
O restante é para o até os campos de várzea estão acabando. Nem, mas se a gente pensar assim, vai acabar tudo. Vai acabar aí tudo. Acaba tudo. E aí já era, o futebol babau. E falando em limite, Guima, eu acredito que tem que ter um controle maior em relação aos salários desses jogadores, porque tem salário aí que aí é complicado. assim, complica mais o clube do que assim, beneficia. Então, se é que tem que ter um limite, acho que deveria ter esse controle em relação a isso. A gente tem que pensar no futebol do amanhã. No todo. O hoje está desse jeito, já com dificuldades de se formar uma seleção, dificuldades de achar craques. Hoje o único craque que a gente tem é o Neymar. E mesmo assim machucado, e mesmo assim só joga quando quer. E mesmo assim é um problema danado. A gente não tem outro. Qual é a referência hoje do futebol brasileiro, da seleção brasileira? Qual é a referência? Me diga uma referência. Não tem. Era para ser o Você olha para a Argentina, tem referência. Você olha para a Alemanha, tem referência. Mas o futebol era para ser o Vini Júnior. Mas ele não tem. O Vini Júnior tá pensando na Virgínia. Aí fica difícil. Aliás, tem a mini Virgínia e tem o mini no Rancho do Maia. No Rancho do Maia. É o Dozinho e ficou parecido, ficou bem parecido. O mini Vini Júnior e a mini Virgínia. O Vini só tá pensando no... E na seleção não tem sido muito dinheiro. Não tem sido na seleção o jogador, não é um jogador que faça a diferença. A gente não tem um jogador que faça a diferença. Você veja a crise do futebol no todo. A gente não tem mais aquele jogador. Eita, esse decide. Não tem mais. Não. A gente tem a gente tá colocando, depositando no técnico Ancelotti a esperança de que ele faça o milagre. Veja que coisa interessante. Porque antigamente a gente tinha os jogadores. Técnico a gente hoje tem um técnico. Que não é nosso. Eu já ouvi uns 4 torcedores. Mas nós temos um grande técnico. Sim, meu filho. Você tem um grande técnico, mas e os grandes jogadores? Não é? O grande técnico que vai tentar passar para o produto que ele tem e que é muito devagar. É um produto que infelizmente não está enchendo as vistas. Eu mesmo tenho pouca expectativa otimista com relação ao desempenho da seleção brasileira, mas sou eu. Pode ser que na hora a gente possa mudar a história toda, né? Mas acredito que seja muito difícil. Vamos aos textos comerciais com o nosso Carlos Vanderlei. Vamos lá, Vanderlei. Falamos aqui de seleção brasileira, Guimarães. 5 milhões de ingressos para jogos da Copa do Mundo de 2000 foram requisitados nas últimas 24 horas da terceira fase de venda, informou a FIFA. Dos 5 jogos com maior procura envolve o Brasil contra Marrocos na primeira rodada do Grupo C e contra a Escócia na terceira rodada. O jogo mais procurado pelos torcedores foi Colômbia e Portugal, em Miami, no dia 27 de junho. Seguido por Brasil e Marrocos, dia 13 de junho, em Nova Jersey. México e Coreia do Sul, dia 18 de junho, em Guadalajara. Equador e Alemanha, dia 25 de junho, em Nova Jersey. E Brasil e Escócia, 24 de junho, em Miami. Abraçar aqui o Sargento Gêmeos. Aliás, toda vez que eu encontro o Sargento Gêmeos, ele manda um abraço pro Vanderlei. Mas ele um abraço pro Vandeco. Uma figura de gente finíssima. Da melhor qualidade, né? Melhor qualidade. Pois é, e não perde abraço, Gêmeos. Não perde uma resenha. Graças a Deus. Ele gosta. Abraçando ao Valdir do Caldicano, o Jadiel está sempre com a gente. Boa noite. A Enísia Camilo também está sempre com a gente. O Ferreira e o Valdir do Caldicano, Gilson Lima. Boa noite para ele, obrigado pela carona. O Wanderson e os Garis, sempre na sintonia da nossa. Marcos da Quentinha, gente boa, Marcos da Quentinha, né? Tá sempre com a gente. E a você, ouvinte da nossa 96. Eu quero dizer, já, de forma antecipada, a gente tá se aproximando do Natal. Já, na próxima semana já teremos comemorações, festas, essa coisa toda, né? É uma época boa, o Davi Freitas adora o Natal, na verdade. E já quero desejar a você Feliz Natal. E agradecer de forma antecipada aos nossos ouvintes durante todo o ano. Na sintonia, nas jornadas esportivas, nas resenhas com a gente. Obrigado a você de coração. Espero que em 2026 o futebol seja melhor, que a gente tenha a melhor qualidade do futebol, que a gente possa evidentemente ter um asa campeão. Faltou isso, né, Vanderlei? O asa campeão, faltou um pouquinho de nada. Faltou pouco. No Campeonato Alagoano, né?
E ainda há aquela Nós vamos chegar lá, viu? dorzinha de cotovelo, aquele lance do Anselmo Ramon, que poderia ter sido mão, enfim, mas aí já é passado. Mas de todo jeito o Asa de 2026 promete formar um grande time aí, disputar, quem sabe, o título de campeão do estado de Alagoas em 2026. Então, para todos vocês, um feliz Natal e votos de que tenhamos um 2026 maravilhoso para o futebol, né, Vitor? E com o Asa acertando o pé. Isso, exatamente. É o maior desejo do torcedor alvinegro nesse final de temporada, né? Com certeza, para que no ano que vem o Asa possa acertar tudo, ser 100% e não cometer nenhum tipo de erro. Bem, Vitor Hugo, um abraço para você. Boa noite, hein, Vitor? Grande abraço, boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, São Paulo, boa noite. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Se Deus quiser. Um abraço, boa noite, Carlos Vanderlei. Muito boa noite a todos. Nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência e sempre com Deus, porque sem ele nós não somos absolutamente nada. Um abraço de Milson Mello, Emanuel Henrique e o Sargento Lopes, vai de guerra. Boa noite, Brasil. A melhor resenha esportiva do rádio. Toque de bola. Vai ao ar às 7 da noite. Tudo sobre o mundo esportivo. É o Toque de Bola. De segunda a sexta, com o Timaço Show de Bola. Toque de bola. Fique ligado na primeira em tudo.